Olá, família. Vamos para mais um evangelho. O evangelho de hoje é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Então, a gente já teve essa aula. Eu não vou... É uma aula de muitos tópicos, tá? E eu vou tentar falar um pouco de alguns que a gente ainda não conversou sobre eles, tá? E vamos conversar um pouco sobre esse capítulo. Maravilhoso capítulo. Vamos primeiro ler o que está escrito em Lucas, tá? Primeiro o que está escrito em Mateus 5. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Isso está em Mateus. Em Lucas está assim. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque rireis. E aí em Lucas também está assim. Mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Aí é o capítulo da justiça das aflições. Se a gente parar para entender aqui, e sem a certeza do porvir, da vida eterna, da pré-existência da alma, dos ciclos reencarnatórios, do entendimento dos porquês que encarnamos, qual a necessidade das aflições, então, né? Necessidade das encarnações vira um contrassenso, né? Porque mesmo sem crença nenhuma, quantas vezes a gente já ouviu de pessoas que não têm nem conhecimento da vida espiritual, né? Que não acreditam nem em encarnação e falam: minha Nossa Senhora, é tanta tormento que eu passo na minha vida que eu devo ter atirado pedra na cruz, que eu devo ter sido um rico muito avarento, velho, para ser um pobre lascado nessa encarnação. Outros, na próxima encarnação, velho, eu vou vir milionário, vou vir num berço de ouro, porque ninguém merece tanto sofrimento assim. Então, mesmo não tendo conhecimento, isso já virou um dito popular, né? Vamos falar assim. E se a gente for entender aqui, fala assim, bom, então, se eu passo fome, se eu choro hoje, se eu passo por aflição, então o reino dos céus pertence a mim. Se eu sou pobre, eu sofro, então eu tô salvo, né? O reino do céu pertence a mim. Agora os ricos estão tudo lascado, né? Porque eles têm no mundo a vossa consolação e estão fartos, porque e eles vão ter fome. Ai de vós agora os que rides, porque gemereis e chorareis. Fala, meu Deus do céu, o cara não pode ser. Agora ele tem condição financeira, nasceu rico, então ele vai pro inferno, né? Vira uma coisa, fica um contrassenso aí. Mas há necessidade de a gente entender que quando foi dito isso aqui, a explicação dessas máximas é o sofrer bem e o sofrer mal, né? Vamos falar assim, que vem explicar aqui também, ó, o bem sofrer e o mal sofrer. Que muitos pensam nisso. Até mesmo muitas pessoas dentro da crença acham que é um castigo vir pobre, que é uma paga vir pobre, né? Vamos falar assim, uma colheita muito ruim vir numa situação financeira desprovida, não nascer num berço de ouro. E os ricos são os afortunados, né? Foram ótimos espíritos encarnados, evoluíram moralmente, então agora eles vêm com mais facilidades. E se a gente for estudar, a gente vai ver que não é bem assim que as coisas acontecem, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente já conversou bastante aqui nessas aulas que o espírito vem para a encarnação com as melhores condições para a transformação dele. E isso é individual, não é assim? Porque vamos pensar assim, o que é mais fácil pra gente? E que não é tão fácil assim. A gente nasce pobre, numa periferia, né? Bom, vou falar por mim assim.
E, e a gente está acostumado a ver que os nossos vizinhos, os nossos amigos, né, os nossos familiares passam por dificuldades, passam por privações. As crianças, enquanto criança, ninguém podia ter o brinquedo que queria, que não tinha as melhores roupas, nunca teve os melhores brinquedos. E quando a gente cresce, fica fácil, desde a infância a gente já traz isso, de que a gente sabe o sofrimento que o outro está passando, porque a gente vê e porque a gente também passa. Então, um senso de caridade e de auxílio ao próximo meio que convive com a gente. Eu que por várias vezes precisei, desde a minha infância, e tive auxílio de todas as fontes, de um dia necessitar de uma cesta básica, de um dia pegar sopa na igreja para comer. A gente vê essa caridade, é palpável para a gente. E ainda assim, muitos são os que não se solidarizam, que não desenvolvem dentro de si a empatia, de se colocar no lugar do outro quando a situação dele melhora um pouco. Ele esquece do berço de onde ele veio e o convívio que ele sempre participou e teve. Mas já é algo que facilita mais. Agora, pro outro lado, você nasce num berço de ouro, onde você nunca passou fome, onde você nunca passou vontade de nada, onde você não sabe o que é pagar uma conta de luz, não sabe o que é não ter café com leite e pão com manteiga no café da manhã, não sabe das dificuldades. Então, para esse espírito é mais difícil ele se compadecer com alguém que tem fome, porque ele nunca teve. Então, a necessidade dele já vinha amadurecido espiritualmente, ou então é uma grande prova dele entender que por ele ter condições, ele conseguir dividir com o próximo. Então, pra gente é muito difícil ter uma condição e um convívio que a gente não vê sofrimento nenhum, nem privações, que tudo são realizados, vem com facilidades demais. Olhar para alguém que não tem nem o que vestir, que não tem o brinquedo que gosta, que sonha em ter um café com leite e um pão com manteiga de manhã no café da manhã, a gente não sabe o que é essa dificuldade se a gente nascer numa situação dessa. Então é muito difícil. É uma grandiosa prova. E aí a gente cria aquela máxima. Bom, se eu vim pobre lascado, se eu me melhorar moralmente, então, minha próxima encarnação eu vou vir suave, velho. Vou vir rico, a situação será completamente diferente e uma coisa não tem nada a ver com a outra. As necessidades de melhoramento do espírito vêm de acordo com as provas que faz com que esse espírito, então, se esforce e se melhore. Então, tendo um entendimento, né, você vê que muitos são os que sofrem em palacetes. Muitos são os que sofrem e padecem de doenças da alma, tendo uma condição financeira completamente favorável, que nunca nem passa para a cabeça do cara passar fome. E ele não tem nem vontade de comer. Muitas são as mesas vazias. E a gente olha para a parte pobre, farta é a mesa, né? Farta que comer não farta. Porque se tiver 1 quilo de salsicha, tem churrasco, tem reunião familiar na casa de um pobre. A gente divide um ovo dando risada e contando piada. E é difícil ver isso para quem tem muitas posses. Então, este capítulo Bem-aventurado dos aflitos não significa que porque a gente sofre e porque a gente passa necessidades, dificuldades e algumas privações, que nós estamos salvos, né? Não teria lógica um negócio desse. É a gente entender, compreender o porquê de algumas aflições que a gente se depara na nossa encarnação, de que para tudo tem o seu porquê, né? Ou é uma oportunidade da gente estar reparando um dano, algo que a gente fez. Então a gente vem com pessoas difíceis no nosso convívio, seja ela pai, mãe, irmão, familiar, amigo, enfim. São espíritos que combinam estar vindo junto para aprenderem a se respeitar e auxiliar o outro que já que se prejudicaram tanto. E a outra parte
são a necessidade de algumas provas que nós mesmos pedimos para que a gente aprenda a dar valor em algumas coisas que nós não aprendemos ainda. No amor, no respeito, na solidariedade, na compaixão, a aumentar nossa empatia, a valorizar as coisas que temos, a ajudar na consolação do próximo. Então são provas que vêm na nossa encarnação e que o encarnado esquece o propósito dela. Então o bem sofrer, vamos falar assim, a gente ter a compreensão da situação que estamos encarnando e passando, que se dá para nosso melhoramento. E não é um castigo de Deus. Pelo contrário, é um privilégio, uma grandiosa oportunidade evolutiva que estamos passando. Escolhemos essa prova e se a gente pedir força para Deus, pedir auxílio aos bons espíritos, nós vamos conseguir passar com louvor, sem tantas reclamações, sem xingamentos, sem revolta contra Deus. Porque essa é a parte do mal sofrer. É a gente estar pagando uma dívida parcelada e aumentando a nossa dívida. Então as coisas tendem a ficar piores. Nós vamos querer que se estreite mais ainda o caminho para a gente tentar melhorar na dor, velho. Entendeu? Então, e aqui diz ai de vós ricos, por quê? Porque veio com essa prova de ter uma condição financeira favorável e é uma prova difícil de praticar a empatia e a caridade, e isso existe. Não são todas as pessoas que têm condições, que são bilionárias, que não têm um coração bom, que não são pessoas do bem. Né? Não é ao extremo as coisas. Então, a gente que tem um olhar, que tem um entendimento e a compreensão da pré-existência da alma, da vida eterna, dos ciclos reencarnatórios, sabemos hoje o porquê de algumas aflições, né? Quais são as causas dessas aflições, então, seja ela em que sentido for. Que são necessárias essas provas para que nós aprendamos o que a gente precisa aprender, para que a gente desenvolva o que precisa ser desenvolvido, para que a gente pratique o que precisa ser praticado. São escolhas que fazemos para nos auxiliar no nosso processo de melhoramento. Não é nenhum castigo de Deus e não significa que eu sou pobre, mas eu vou vir rico. Pelo contrário, né? É mais fácil a gente voltar na mesma situação com uma perspectiva diferente, mais fortalecida pelo conhecimento, pelas experiências. Então as coisas tendem a se tornar mais fáceis. Porque a gente associa muito fácil na carne que para se ter felicidade é necessário ter dinheiro. Né? A gente sabe que o dinheiro é necessário, mas é aquela velha máxima, que é uma discussão eterna, né? Filosófica. Dinheiro não traz felicidade. Me dê o seu e seja feliz. Né? Ela traz momentos felizes, mas não traz paz. O dinheiro tem um poder de compra, né? E as pessoas confundem isso com paz. A gente que passa algumas privações e tem alguns sonhos para serem realizados, o dinheiro realizariam eles, vamos falar assim. Mas ele não traz a paz. Então muita gente vê pessoas simples tendo uma vida maravilhosa e feliz, pacífica, grata a Deus, espalhando amor e solidariedade, e vê alguns com uma condição favorável e completamente infelizes, solitários, amargurados, egoístas, arrogantes, porque a gente vê que são problemas emocionais que o dinheiro não consegue resolver, né? Aqui tem uma outra parte. Esquecimento do passado a gente já falei no outro vídeo. Sofrer bem, sofrer mal. O mal é o remédio. A felicidade não é deste mundo, já conversamos. Perda de pessoas amadas e mortes prematuras também é fácil da gente entender. Que não são todos os espíritos que vêm com uma missão longa na Terra, um grande período, porque não necessita, não tem essa necessidade. Falou assim, tem até uma parte aqui que é: um homem de bem teria morrido. É um entendimento que a gente adquire no conhecimento espiritual que causa certo susto e pavor nas pessoas. Que nem uma vez aconteceu, a pessoa chegou para a mãe e falou assim:
Nossa, menino, olha, um amigo capotou o carro na estrada, menino. O carro deu 20 cambalhota. Saiu rolando ribanceira abaixo, caiu no meio da árvore, mas não sobrou nada do carro. E o cara, pra honra e glória do Senhor Jesus, saiu ileso. Rapaz do céu, esse deve, hein? Porque a gente tem um entendimento de que estamos na carne para aprimorar nossos conhecimentos, para a gente evoluir, para a gente se melhorar. Então, quem deve vai ter que ficar mais tempo aqui, né? Cada um tem o seu tempo de missão. Não significa que quem vai morrer com 100 anos é o cara que está devendo mais. Não, cada um tem uma missão, né? Mas no modo de entender espiritual, a morte é uma simples porta, é uma passagem para o retorno à verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então, estar encarnado, vamos falar assim, não é a melhor coisa que existe, não é? A vida espiritual é muito melhor. E muitos são os que falam, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, morrer, não quero morrer, corre, porque acreditam na unicidade da vida, que essa aqui é uma vida só. Então, falar em morte mano, é medo e pavor total. Ainda que acredite na salvação e impossível céu, né? O medo do inferno é muito grande, né? Então, tipo assim, quem deve menos vai embora mais cedo. Vamos falar assim, mas de acordo com a missão dele. Quantas pessoas de caráter, de bondade, de alma e que vêm para prestar um serviço de evolutivo para o coletivo e vivem longos anos aí, né? Passam dos 80 anos e estão encarnados ainda, com muita resistência, com muita humildade, com muito amor para doar. Mas é uma brincadeira que tem, porque mesmo dentro da nossa casa, não são todos que querem se libertar logo dessas provas aqui, né? Querem ficar aqui na Terra, adoram estar encarnados. Tem até uma explicação de que os espíritos mais novos gostam disso. Eu quero ficar aqui, mano. Pelo amor de Deus, deixa eu viver aqui, ficar 120 anos aqui, se tiver saúde, tá ótimo pra mim, velho. Não quero ir embora, não quero morrer, não, né? Mas aí você pega um espírito que já teve algumas outras experiências, e aí ele se vê nessa situação aqui de limites da carne, ele não vê a hora de quitar a dívida dele, ó. Partiu Nárnia, velho. Quer ir embora logo, né? Mas é uma verdade, né? A gente bem sabe, estamos aqui passando por provas por escolhas e algumas por plantios. Viemos para reparar algumas coisas e completado esse ciclo, completada essa missão, voltamos para a liberdade do nosso espírito, nossa verdadeira casa, nossa verdadeira família, nossa verdadeira vida. Enfim, para continuarmos nosso caminho no progresso. Talvez tenhamos que voltar, né? Vamos tentar não arrumar tanta dívida assim e conseguir uma outra maneira da gente conseguir evoluir, né? Numa situação menos densa, que nem a Terra. Sobre os tormentos voluntários que fala aqui, traz aquele sentido assim, de que então é melhor eu sofrer ou até aumentar esse meu sofrimento aí, que maior será meu mérito. Sim e não, né? Quanto mais aflições, quanto mais dificuldades existe numa prova, se ela for cumprida com êxito, com humildade, com fé, com amor, com gratidão, grande valia ela terá. Mas uma mínima revolta, uma prova com um pesar mínimo, pode gerar uma revolta grandiosa e não vai trazer benefício nenhum. Porque é o do bem sofrer e do mal sofrer. A gente entendeu por que estamos passando por aflições e de que necessitamos aprendermos na prática, porque a teoria não salva ninguém. E não adianta a gente está aprendendo sobre reforma íntima. E aí é difícil mexer nas nossas próprias feridas, né? Consertar o outro é uma facilidade imensa. Identificar problemas e soluções nos outros é rápido. Para dentro da gente as coisas se complicam um pouco, porque a gente tem resposta para tudo e desculpa para tudo. Ou por que somos assim ou não. Não teria valia nenhuma a gente ir para uma montanha, se trancar lá,
ninguém da nossa volta, só animais, floresta, e aí passarmos tranquilamente essa existência. De que valia tem? Que valia tem você fugir das provas, de que vão fazer com que você tenha que usar a sua prática do bem, da caridade, em meio às dificuldades, né? Fazer caridade para quem a gente ama é fácil. Auxiliar alguém que a gente gosta é fácil. Agora, perdoar alguém que a gente não gosta é difícil. Auxiliar alguém que a gente não gosta muito é difícil. Então, essas são as práticas que nós temos que ter. É caridade para com todos, é auxílio para com todos. Não é porque tem muitos que fazem caras e bocas só para uma pessoa não ter uma crença que ela tem. Ah, não, eu sou um bandista. Eu não posso te auxiliar porque você tem outra crença, eu não acredito no que você acredita, vai lá e busca o seu pastor. É ridículo isso aí. A gente está aqui para auxiliar todos, sem pesar a mão, sem criticar e sem julgar ninguém. Somos todos iguais. Cada um tem a sua cabeça, cada um carrega a sua verdade, está na sua busca, está na sua evolução, no meio que é necessário para que haja transformação nesse ser. E a gente tem que respeitar muito isso e tratar todos com amor e com respeito. E auxiliar sempre que possível. Uma palavra amiga, um abraço, ser um ouvido de alguém. Pouco importa qual é a crença dele, quais são os dogmas que ele segue, se ele acredita na minha crença ou não. Tem gente que fica bravo porque o povo faz piada com o Exu. E, o que vai mudar pro meu Exu? Né? O que vai mudar pro Exu? Alguém fazer tirar sarro, chamar ele de demônio? Vai diminuir o trabalho dele em quê? Então, são guerras desnecessárias. Que se erguem espadas aí para com a crença, é desnecessário isso. Pouco importa que falam dos meus orixás, pouco importa o que falam da minha crença, não vai mudar o que eu sinto da minha crença, não vai mudar a grandeza da minha crença, não vai diminuir os espíritos, a espiritualidade de luz que trabalha em prol da caridade, não vai diminuir o trabalho delas. Cada um tem o seu tempo, há de ter respeito, né? Cada um tem o seu tempo. A gente não está aqui para enfiar a goela abaixo a nossa verdade para ninguém e levantar essa bandeira. Então, a gente sabe que aqui vem falar uma parte interessantíssima sobre o suicídio e a loucura. Algo tão, infelizmente, tão cotidiano que virou. Aí, agora, ontem, eu acho antes de ontem, um ator se suicidou. E a gente sabe que ao invés de melhorar uma situação, ele piora ainda mais. Eu acho que é a colheita de sofrimento mais rápida que existe. A lei causa efeito instantâneo. Alguém entrar nessa vibração de loucura, de desespero e cometer uma covardia dessa, que é fugir das lutas, não buscar apoio em Deus, se perde e atenta contra a sua própria vida. Tirou a vida, tá acordado e não tem mais como voltar. E as coisas só tendem a piorar. A situação não é fácil. Pra gente que tem um pouco de conhecimento espiritual, sabe o quão difícil é o processo de melhoramento desse espírito, que entende que todos nós temos um tempo da nossa partida exato, e se a gente atentar contra a nossa vida antes desse prazo, até mesmo nesse prazo vencido, as coisas se complicam. Esse espírito não vai conseguir ter a liberdade dele, ele não vai voltar para os familiares dele, ele não vai para um bom lugar. As vibrações são densas demais e ele vai ficar preso nessa atmosfera terrestre até que se cumpra o último minuto da sua jornada, do seu fluido vital. Então, complicadíssimo, que a gente só encontra na calma e paciência, a gente tendo fé na vida futura, sabendo que essa encarnação aqui é só uma pequena passagem diante da eternidade da nossa alma, do nosso espírito, que estamos aqui com a necessidade de melhoramento, de se apurar, de aprender a elevar nossas virtudes, a compreender nosso lado sombra, nossas mazelas, nossos defeitos, e com muita fé, com muita confiança em Deus e na espiritualidade que nos rege, a gente vai conseguir sair daqui vitorioso e melhor do que viemos. A encarnação tem esse propósito, a gente desencarnar, voltar para a nossa vida espiritual melhor
do que chegamos. Mas para isso é necessário fé, é necessário buscar paz dentro, é necessário buscar mansetude, a paz, o amor, a alegria, buscar coisas boas, entender que não somos só nós que sofremos, é ter humildade, entender isso. Da mesma maneira que nós sofremos, muitos são os que sofrem. A gente não é o umbigo do mundo. Não é só eu que tenho conta atrasada. Não é só eu que não tenho a casa própria. Não é só eu que não tenho a situação que eu desejo. Não é só eu. Não é só a gente. Então a gente tem que ter um pouco de humildade. De parar de fazer ser tão vitimista, tão pessimista, tão dramáticos, tão milíndres por uma situação que é rotineira no planeta inteiro. Muita gente passa por coisas muito piores que nós. Estão aí firme e fortes. Então, é o princípio de humildade, entender no coletivo. Não é só nós que sofremos. Estamos todos no mesmo barco em busca do mesmo propósito. Aprender nas dificuldades da carne a aumentar nossas virtudes, nos conhecermos, nos conectarmos com Deus, um amor próprio e auxiliar todos que estão à nossa volta, porque ninguém sabe qual vai ser o dia de nossa partida e o dia que ele chegar, que a gente consiga ter cumprido nossas missões e sair daqui melhor do que chegamos. É esse o nosso propósito. Mau remédio. O homem de bem teria morrido, é muito isso, né? Vaso ruim não quebra. A gente entende isso, né? Se tivesse sido um homem bom, tropeçou, bateu a cabeça e morreu. O homem ruim, rapaz, o cara tomou 20 tiros, tá vivo ainda porque o bicho é ruim. A necessidade de experienciar na carne, com meios que ajudem esse processo de transformação, faz com que ele continue encarnado. Ele não é uma chance a mais. É exatamente um verdadeiro milagre a proteção a esse espírito para que ele continue, para que ele possa aprender. Porque aqui não é o paraíso, aqui não é o lugar de felicidade eterna, não é nossa vida verdadeira. Então, estamos aqui para aprender algo e passar algo para os outros. Enquanto houver essa necessidade grandiosa, tem que ser nossa proteção mesmo. São verdadeiros milagres que acontecem com a nossa vida. Se eu tenho o propósito de viver até os 60 anos, 70 anos, 80 anos, eu tô com 37. Se eu sair antes desse prazo aqui, vai dar ruim para mim. Então é sim, livramento. É sim isso que eu peço todos os dias. Dá-me livramento, dá-me proteção. Porque eu tenho um tempo de missão e eu não sei qual é. E eu não quero ir antes dele. Não vim aqui para arrumar mais dívida. Eu vim aqui para auxiliar e ser auxiliado e sair daqui melhor. Não com mais dívida. É isso que a gente tem que entender e buscar. Então, vou fazer qualquer coisa aí, se eu perder minha vida, tô salvo. Não vai estar. É suicídio. Não vai estar. É por isso que a gente tem que atentar contra os nossos cuidados carnais, para com o nosso corpo, para com a nossa vida, se alimentar sim, cuidar da saúde sim, nosso bem-estar físico e emocional sim, porque temos nossa missão e a gente não sabe qual é o dia que a gente vai partir e a gente não pode atentar contra a nossa vida, que isso é suicídio. Então se eu parar de comer, se eu parar de me cuidar, se eu não vigiar minha parte emocional, eu vou adoecer. Então tudo isso são atentados contra a nossa própria carne, nossa própria vida. Isso é um suicídio, né? Aqui vem falar sobre a verdadeira desgraça, que é um tópico bem interessante, família. Que a gente acha que a desgraça, então, é tudo aquilo que é de ruim, né? O sofrimento, a perda de um ente que a gente ama, a miséria, a fome, são desgraças. Sim, são. Mas a verdadeira desgraça, o Espírito vem trazer aqui, Delphine de Girardin. Ele vem dizer assim que não seria algo que se parece bom ser uma verdadeira desgraça pensando no porvir. Então, ele vem trazer um outro ângulo que muitos de nós buscamos as coisas fúteis dessa vida aqui, os bens materiais, gozar desses prazeres aqui, fazem isso aí como felicidade, não como uma desgraça,
mas que tem um porvir, algo muito penoso. É algo muito ruim a ser limpo depois. Ele traz um novo ponto de vista. A desgraça, enfim, é o ópio do esquecimento que buscais com o mais ardente desejo. A desgraça é a alegria, o prazer, a fama, a fútil inquietação, a louca satisfação da vaidade, que asfixiam a consciência, oprimem o pensamento, confundem o homem quanto a seu futuro. Entender que, às vezes, as coisas que a gente acha que é tão ruim, vai trazer um benefício tão grandioso pra gente, que antes dela ser uma desgraça, ela é um benefício. Às vezes traz uma doença, algo que é tão penoso para o ser humano, mas na cura, essa pessoa tem uma transformação tão grandiosa que aquela doença não foi o mal para ela. Foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na vida dela. Por ter trazido essa grandiosa transformação. E da mesma maneira, outras coisas, a fortuna, os prazeres da vida, os vícios, enfim, tantas coisas que são maquiadas como coisas maravilhosas, o sexo desregrado, e as pessoas acham que isso então talvez é uma felicidade, traz um estado de felicidade momentâneo, e que isso é maravilhoso, só que a desgraça é o que está por vir depois disso, né? Que as pessoas não vigiam então nas suas buscas, nas suas escolhas, e pagam pela sua inconsequência. É maravilhoso esse capítulo aqui, família. Acho que deu para tentar explicar um pouco. Espero ter auxiliado vocês. Se puderem, se esforcem e leiam. Tem grandiosas explicações dos espíritos aqui. Muito obrigado pela oportunidade, família, e até a próxima aula.